Então, se você esperasse que esse podcast começasse com um trecho de tabacaria, dessa vez você se enganou, porque nós estamos tão perdidos que não sabemos nem que verso que paramos da última vez. Mas voltamos. Depois de 3 meses de férias, nós estamos de volta. É aquelas férias antigas, né, do pessoal que fazia o normal, né? Pegava ali dezembro, janeiro e fevereiro janeiro, de férias. Começa em até o março, assim. carnaval. Aí emendou o carnaval com a nossa licença premium também. Dezembro a No Brasil, as março, né? coisas só funcionam depois do carnaval. Muito bem, então. Então agora não funciona mesmo. Então. Agora não tem carnaval. Ai, ai. Muito bem, hoje estamos com o Solemar Oliveira. Solemar Oliveira que tem aí uma quantidade considerável de livros publicados. Ele é escritor, reside em Anápolis, professor da UERJ também, não é? Não, da UEG. Da UEG, também professor da Univangélica também, não é? Não, só da UEG, dedicação Só da exclusiva. UEG? Achei que você dava aula na Univangélica. Eu sou da turma mais antiga da dedicação exclusiva da UEG, dos primeiros. Entendi. O Solemar é físico, né? Sou físico. Ou seja, ele é cientista de verdade. Ele é físico, exatamente. Graduação em física, mestrado em física, doutorado em física. Aí no pós-doutorado eu fui fazer em bioquímica. Olha só. Além de ser um cientista de verdade, é 100% cientista de verdade. E, Thiago, você já vai começar as perguntas? E a Lauriane também é física, né? Física também, Lauriane. Mesma área que eu. Imagine a casa desses caras, velho. Algo mais ordenado impossível. Ela fez doutorado em física atômica e molecular, né? E eu fiz doutorado em uma física que não existe mais, é a física de semicondutores. Não é que não existe, virou uma engenharia, né? Eu acabei mudando para outra área, para átomos e moléculas, mas a minha formação mesmo é uma coisa que a gente chama de estado sólido, ou física da matéria condensada. Olha pois só, bem, e é bom ter físico, todas essas explicações mesmo, porque aqui é todo mundo de decidiu humanas, ou ser seja, nada de escritor. ciência. O físico que decide ser escritor. O Tobias preparou umas perguntas aí que ficaram bacanas pra caramba, Soemar. Antes de ele fazer... Eu queria fazer uma que não está na nossa listinha antes da coisa pegar fogo. Mas para apresentar... Pode falar. Pode tocar aí. Eu só ia dizer para o pessoal se situar contigo, Solemar. Eu gostaria que você falasse assim, quantos livros você tem publicados e quem é o seu... Que tipo você gosta mais de escrever? Se é conto, se é romance, crônica? E quem é o seu principal influenciador? Tá, beleza. Eu estava até organizando aqui os livros, que vocês me pegaram meio de surpresa. Na verdade, o Thiago já tinha me falado, né? Mas hoje foi um dia muito cheio, porque a gente está fazendo uma série de reuniões no conselho e as aulas voltaram e eu de manhã também tive uma série de coisas, então eu não consegui assim organizar os livros para ficar na minha frente aqui para eu dar uma olhada, mas eu vou tentar lembrar de cabeça, eu acho que eu consigo lembrar de todos. Eu escrevi, acho que é isso, vamos ver se eu consigo lembrar deles de cabeça. O primeiro deles é Rosa de Vênus, é um livro de contos. Depois, Fúnebre Sinfonia para Prometeu Ateu, também um livro de contos. Depois veio Rosa, como eu já falei, Desconstruindo Sofia, que é um romance. Esse romance, ele ganhou uma menção honrosa na Bolsa Hugo de Carvalho Ramos e foi publicado pela editora da UFG, depois de uma seleção que eles fizeram lá e ele passou pela comissão, do conselho editorial, né, da editora e encaminhado para 2 pareceristas ad hoc, e eles recomendaram o livro foi publicado. Então, é um livro que saiu até antes dos livros da mesma época da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. Né? Um livro que eu gosto bastante, que tem uma capa bem bonitinha. Assim. Dá para vocês verem, apesar das pessoas não gostam, mas é uma capa autoral, né?
cara que trabalhava na UFG, na editora na época, fez uma capa bem bacana, eu gostei. E um outro romance que chama Confraria dos Homens Invisíveis, um livro da mitologia dos seres deselegantemente arbitrários, que é outro romance. Esse é um romance bastante episódico, porque se você eventualmente quiser ler um capítulo separado, dá até para entender um pouquinho. Tem uma linha central, uma coluna mestra, mas dá para você ler alguns capítulos separadamente e eventualmente até entender, porque alguns são episódios, assim. Tem um livro de poesias que eu estou francamente disposto a renegá-lo, assim, Amor e Entropia. Na época tinha essa conexão de literatura e física, que depois eu acabei transformando ela numa outra coisa que virou meio que uma obsessão não muito até sadia, digamos assim, não uma obsessão no sentido 100% da palavra, né? Que era perceber. Depois eu conto para vocês, é uma coisa que como é que chama? Uma meta, né? Essa palavra é legal. Que mais que tem? Deixa eu ver. Esse livro, que é um livro de uma novelinha chamando A Luz, porque também é uma história. São 3 contos que foram lançados separadamente, mas unidos eles acabaram virando uma novela. Não é um romance que é muito curtinho, né? Uhum. Depois tem o livro que ganhou a Bolsa de Carvalho Ramos, que é As Casas do Sul e do Norte. Um mini livro que ainda não foi lançado também, que é esse aqui, a Literatura Portátil, Mini Histórias. Esse tem uma contracapa aqui, ou quarta capa, que é do escritor Miguel Sanches Neto, que avalizou esse livrinho. Eu gosto de falar avalizou, mas não sei nem se Foi esse livrinho aí que ganhou o troféu Caetano Veloso Estaciona no Leblon? Exatamente, esse aqui. Pejorativo não, bobagem. E esse é o mais recente, que é Breve Segunda Vida de uma Ideia, que é um livro de contos. Esse é o livro que tem mais contos, tem 42 contos, não por acaso. Douglas Adams tem influência é A engraçado resposta porque para tudo. a vida, o universo e tudo mais. Mas nem tem influência dele, é mais por causa do mito, né, do número, né, da aura. Uhum. Mas é uma literatura que não é a ficção, a comédia com cara de ficção científica do Douglas Adams, mas é um livro de ficção mágica, de ficção fantástica, né? A maioria dos contos é assim. Alguns com algum realismo, mas a maioria acho que vai para esse caminho. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tem os livros em parceria, né? Eu acho que eu não tenho nenhum deles aqui, que é Metamorfoses, que eu escrevi junto com o Rondinelli Linhares, com o desenho do Cláudio Dutra. Não sei se vocês conhecem o Cláudio Dutra. É um artista, é um desenhista aqui de Anápolis, muito bom, um cara muito bom mesmo. Fez uns desenhos ótimos. Tá aqui, ó. Achei tem uma pilha de livros aqui, que eu acho que esse livro, inclusive essa capa é dele, do Sim. Cláudio Dutra. É uma capa que tem uma mulher deitada e uma lanterna e um cara ao fundo, uma coisa bem legal. Ele fez uma série de desenhos, os desenhos dele são muito bem feitos, tá vendo? Sim. Tem um estilo meio Boris Vallejo, né? Uma coisa mais... E aquele livro com o Rondinelli Linhares também, e com o Zé Fábio. O Zé Fábio é o parceirão, né? Vocês conhecem ele, tem certeza. Sim. Era daí historiador também, que chama Unimultiplicidade e a Deriva. Devo ter algum aqui em algum lugar. Com certeza tem caixas e caixas dele. Esse livro. Porque ele também, por causa da pandemia, ele não foi lançado, né? Sim. A gente fez o livro e ele ficou pronto bem naquele período da pandemia mais grave, né? Que foi meados de 2021, né? Não, é verdade. Antes da metade de 2021, ainda estava muito, muito pesado. Para março, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí a gente não conseguiu fazer um lançamento presencial até hoje. Eu espero que no lançamento do Breve Segunda Vida, a gente coloque ele junto lá.
Mas é fazer isso. puxar uma palha para ele também. O outro livro eu organizei uma coletânea, que é da academia, chama Coletânea Napolina de Contos. Esse aqui eu não considero como né? Mas eu estou contando sobre ele porque é legal também. Aqui tem alguns contos bem interessantes. Se eu não me engano, esse aqui é um das primeiras vezes que o Zé publicou. Não sei se ele está aqui, mas então, tem a galera toda aí da ULA que vocês conhecem, e alguns convidados de fora também. Tem uma. Deixa eu ver se eu acho o nome de pessoas aqui que vocês conhecem. Rondinelli, Simone Ataíde, Sim. Valéria Vale, Marieta. Não, a Marieta não está aqui. A Miriam Marques, Natalina Fernandes, o Einstein, que vocês devem conhecer. O Einstein. E aí vai, uma galera aqui que são escritores anapolinos. A gente organizou esse livro aqui. Participou um pessoal que é da União Literária Anapolina e da ANAS também, mas normalmente o pessoal que faz parte da Academia Anapolina faz parte também da União Literária. Então, acho que eu não esqueci de nenhum, não, gente. É mais isso aí tudo, né? Eu acho que eu tenho um lugar nas prateleiras ali de livro, nas estantes ali, que tem só os meus livros, mas como eu falei, eu não fui lá pegar, acabou ficando estão aqui próximo, aqui num lugar que eu chamo de escritório, mas é também chamado de bagunça. É o gabinete. É um dos lugares mais bagunçados da casa. Tem livro para tudo quanto é lado e miniaturas para tudo quanto é lado. Eu ia dizer dessas miniaturas, porque a coleção de Transformers. Eu já vi você postando elas e tem miniaturas de tudo, né? Aqui os mais raros e tal, ali tem mais um pouco do lado. O Ademir fala que eu só perco para um mexicano, que tem um Transformer a mais que eu. É verdade. Ali, quando a gente esteve em Goiás Velho, por ocasião da homenagem que o Gabinete Literário Goiano fez ali para os novos sócios, o Ademir citou esse mexicano mesmo e disse que é um Transformer a mais, né? Eu falei, não sei quem é mais à toa, o mexicano de divulgar quais são, ou o Ademir, de tentar descobrir quem é que tem mais. Eu fico com a impressão de que é o Ademir, porque o Ademir é o Ademir. É a piada do Transformers. Toda vez ele, quando a gente faz alguma live atrás de mim, tá essa prateleira aí, ele, lá, a coleção, só perde para o mexicano. Eu vi a coleção na live sobre o Batman novo, inclusive. Ele falou. Verdade. Ele falou dessa coleção naquela live. O Solemari, quem que é a sua principal referência? Assim? Quem você olha e fala assim, poxa, esse cara escreve bem? Esse negócio da referência depende muito da época. Quando eu escrevi os primeiros livros, eu lia muito o Camus. Inclusive o Exílio e o Reino, o Homem Revoltado, não? A Peste não, mas A Queda e o Mito de Sísifo e o Estrangeiro, obviamente, influenciaram bastante alguns contos. Eu comecei escrevendo contos, que foi esse primeiro livro, Rosa de Vento, que ganhou a bolsa de publicação João Luiz de Oliveira. Então tem bastante influência não exatamente do estilo literário, da voz narrativa do Camus, mas da filosofia existencialista. Inclusive, nesse Fundo de Sinfonia para Prometeu Ateu, tem vários contos que tem uma linha bem existencialista. A abertura do livro é assim, né? Uma introdução ou sobre um garoto de 12 anos que roubou o fogo dos deuses. Era uma brincadeira que eu fiz na época, acabou rendendo um conto curto que servia como prefácio para esse livro, sabe? Então, nessa época, isso foi em 2011, quando eu lancei esse livro, eu tinha eu sempre gostei muito do Camus. As primeiras leituras remontam assim, aos primeiros anos de faculdade, pelos 18, 19 anos. E eu acabei lendo quase tudo que tem em português, a não ser aqueles diários mais recentes, que são aqueles livros de capa preto e branco, né, algumas discussões de política e tal, mas acho que Núpcias, o Verão, tem um conto muito bacana sobre uma mulher com idade mais avançada que descobre os prazeres do corpo lá, e é um conto muito bem escrito. Isso acabou influenciando um conto chamado Adelaide, que está nesse livro.
Então, Ele está depois... no Rosa de Vênus, né? O que eu falei? Não, estou só querendo Vênus, confirmar. É porque eu estou pensando em um que você falou que influenciou. Porque eu conheci a sua escrita através desse livro. Então, é um livro que precisa de reforma, né, Thiago? Você viu que tem alguns erros, né, e tal. Então, mas, ele não é maduro, né? Mas a questão que fica é, você tratou do único tema filosófico sério nesse livro ou você deixou para outros? Aquele, não sei se é o Richard Dawkins ou é não, ou é o Brian Greene. Eu li há muito tempo atrás, eu não lembro agora qual dos dois que escreveu na abertura. Acho que aquele livro que a título é sobre o arco-íris, esse plano do arco-íris, é do Richard Dawkins, né? Que ele desconstrói essa ideia do Camus, que o único problema realmente importante é o suicídio, né? Para poder falar de ciência. Uhum. Eu não gosto desse livro por conta disso, que eu gosto demais de Camus, e eu acho que ele tem razão, sabe? E acaba aparecendo num dos contos, essa que é um cara que quer se matar. Eu estava discutindo isso com a minha esposa esses dias. Deixa eu ver se eu sei o título, se eu acho o título desse ponto aqui. Acho que é na brincadeira, o cão, sabe o viajante, mata a escolha, esse ponto, a escolha. Eu não sei se é um cara que tem uma arma na gaveta e essa arma lembra muito aquele livro do Camus que tem um outro Mersault, A Vida, me chama Morte Feliz, né? A Morte Feliz, é isso mesmo. Morte Feliz. Uhum. Lá tem um outro Mersault, vocês lembram dele? Que ele mata um senhor, e ao longo do livro você vai descobrindo que era inevitável. A morte do cara não foi porque ele é um assassino nesse sentido. O cara queria ter morto, né? Aí tem um roubo um pouquinho disso, mas não é nada de texto ou ideias. É uma coisa mais essencial nesse sentido. O suicídio que paira, gostar muito do corpo e da vida também é uma ideia que paira, como se fosse o Marcelo também do estrangeiro. E aí, como eu estava falando, eu conversando com a minha mulher esses dias, eu acho que eu deixei uma coisa muito, muito estranha nesse conto, que aqui no final, eu vou dar um spoiler, né? Não tem problema dar spoiler, não, ninguém vai me ler. Vocês sabem que a meia dúzia de gente que tinha que ler já leu. Já Então, leu, já aí o passou. cara joga a arma para não se matar, ele, ao invés de decidir pelo suicídio, ele decide jogar a arma fora e joga na lata de lixo. Hoje eu não faria isso, pô. Imagina a personagem do conto jogando a arma na lata de lixo, né? Mas faz sentido. Faz sentido. Também. Faz sentido, porque é um absurdo. Sim, é verdade, é uma boa. Tem até um conto do Chekhov que o cara quer ir comprar uma arma para suicidar também. Eu não me lembro o nome do conto agora. Eu acho assim que, como na literatura cabe tudo, e você não tem essa obrigação de ser politicamente correto ou ter que explicar, ou ter que dar uma saída que agrade, nesse sentido não tem problema, mas talvez eu não faria isso. Acho que pode ter lastros nessa literatura, nesse conto, que são que levam a conclusões que não são as que eu gostaria que a pessoa tivesse, ou que leva a outros ganchos que podem ser ruins e tal. Também já está pronto e está lá, né? Antes você falou disso aí, e antes de entrar na pergunta do Tobias, eu queria aproveitar, você falou assim, chegou num ponto que talvez eu não gostaria. Às vezes, quando você está escrevendo, você imagina um final, né? Na verdade, não um final necessariamente, uma trajetória, e quando você vê, a hora que termina o conto, o personagem foi para outro lugar. Isso é comum? Eu não gosto muito de perder o controle, não, mas acontece sim. Acho que o João Baldo Ribeiro que falava, né? Que às vezes tinha um personagem lá que começava a tomar decisões e ele não queria, mas não tinha jeito. Chegava um momento que o cara era aquilo que ele decidiu ser e ele perdeu a mão. Eu discordo um pouco. Eu acho que você tem controle sim, mas alguns personagens eles são difíceis de serem controlados mesmo. Esse dia eu estava discutindo sobre isso com relação à potência do personagem, por exemplo. O que não pode acontecer, que é mais importante do que isso que você falou, perder a mão ou perder o controle do personagem com um caminho que você não gostaria que ele fosse, é você já criar o personagem sem controle. Que é você, por exemplo, dar para ele um sentido ou
uma estrutura ou um entendimento que é maior que você. Eu brinco lá naquele livro de Construção de Sofia que o cara constrói o Dr. Manhattan, por exemplo, e ele tem que criar também uma cerca de contenção, porque senão daqui a pouco o Dr. Manhattan é tão mais potente, tão mais importante, tão mais conhecedor das coisas que ele nem não sabe o que ele faz, né? Ou seja, o limite do meu personagem é o limite da minha cultura. Aí, quando às vezes você cria um personagem que ele é mais forte que você, ou mais entendido que você pode perder a mão. Então, você segura ele ali, né, nos limites, né, que você do controlável, ou ele tem uma função que é tão específica que você não perde a mão. Mas eu não gosto de perder o controle. Mas tem alguns personagens que teimam em fazer isso. Isso daí me lembrou uma coisa, duas coisas, na verdade, né? A primeira é o tom de vida do personagem que o Miguel de Unamuno advoga, né? Uhum. Ele advoga que o personagem é vivo, tão vivo quanto ele. Então, casa com essa sua noção de que o personagem está vinculado ao autor. E no caso dele, estava mesmo, né? Todos os personagens dele são biografias dele em algum sentido, né? E eu lembrei de um outro detalhe. Eu lembrei de outro detalhe, que certa vez, falando de personagens que vão além, né? Certa vez, aquele Peter Crift, ele escreveu assim, olha, só 2 pessoas conseguiram fazer, depois da Sagrada Escritura, só 2 pessoas conseguiram dar uma aparição genuína para Jesus. Um foi o autor de Ben-Hur, no qual Jesus não fala uma palavra. Sim. E o segundo foi Dostoiévski, no Grande Inquisitor, quando Jesus aparece, ele também não fala uma palavra. Sim, e é maravilhoso, né? O Grande Inquisitor é ótimo. Então, o outro é o Ben-Hur, né? Isso, Ben-Hur. É que, para além das cenas que são próprias repetições, né, da Bíblia, o restante são descrições de atos dele, assim, que não tem fala, né? Aí vai agora uma pergunta capciosa, mas não tanto, né? Talvez até já... O Anthony Burgess tem um livro sobre Jesus, é o Filho do Homem, não é? Ixi, peraí. Acho que é o Filho do Anthony Burgess, acho que é. Lá não, tem o Jesus, tem umas falas que são diferentes da Bíblia, você lembra? É o que inspirou o filme do George Stevens, não é? A Maior História dos Tempos, acho que é. Enfim, não, esse eu não conheço. Acho que é o Anthony Burgess. Né? Eu gosto muito desse livro porque tem aquele encontro de Jesus com os Pilatos lá, ele é muito bem escrito. E a cena é muito bacana, sabe? Muito visual também. E é também porque era um livro que cabia bem num roteiro de cinema, aí virou filme depois. Depois vou até procurar. Mas lá tem um Jesus falante, um Jesus que é diferente fala e faz coisas diferente da Bíblia, igual aquele Jesus do Saramago lá no Evangelho de Jesus Cristo. E pergunta capciosa, mas talvez você tenha escutado essa pergunta muitas vezes, mas eu queria vê-la respondida aqui. O que faz um cientista de verdade, um homem do mundo concreto, das partículas e das moléculas, cair na literatura que é mera fantasia burguesa? Que é mera abstração. Eu não concordo com essas coisas que eu falei, foi apenas ilustrativo para a pergunta. Não, eu entendi, por isso que eu ri, eu achei muito bacana. Agora, eu acho que nesse caso, no meu caso, você sabe que o Ernesto Sabato, ele era físico, né? Ernesto Sabato. Ele não era só um físico, ele era um grande físico, porque ele foi um cara que ele era argentino, estudou na Argentina, mas ele trabalhou no MIT, né? E no Marie Curie Instituto, na França, e no MIT nos Estados Unidos. São 2 grandes institutos, né? E ele largou tudo e foi trabalhar com literatura, e quando ele resolveu se dedicar à literatura, ele também se transformou num grande escritor e num grande crítico, né? Tudo que eu li dele até hoje é sensacional, gostei de tudo. O Túlio é maravilhoso, né? Aquele livro, Os Escritores e Seus Fantasmas, que ele faz trechos curtos sobre palavras-chave do mundo da literatura, é muito bom. É um livro obrigatório para quem trabalha com escrita e com a literatura. No meu caso, eu acho um pouquinho diferente. Eu não sei como é que era o Sabato antes dele fazer física, mas eu sempre gostei de escrever. Inclusive, eu tinha lá no ensino fundamental e no médio boas notas de redação. Uma das minhas melhores notas no vestibular foi a nota de redação.
Então, era uma coisa que em algum momento, ou eu ia ter que sufocar para poder continuar sendo físico, ou ela ia brotar forte da forma como brotou, né? E acabar aparecendo em algum momento. A pergunta que a gente tem que fazer é se esse físico realmente virou um escritor que presta, né? A coisa estava lá o tempo todo. Então, a coisa estava lá o tempo todo. Ela surgiu em algum momento onde parece que as imagens, as ideias, a vontade de transformar o pensamento em palavra e conectar as palavras, né, e dar ritmo, dar som, não tive mais controle sobre isso. Uhum. E é curioso porque talvez isso responde a pergunta até melhor do que falar, por exemplo, eu gostava de ler, e aí, em função de gostar de ler, eu quis escrever. Aquela famosa, esse clichê, né? Era um sonho de escrever, nessa coisa, porque escrever não é legal. Escrever é doloroso. E é cansativo, né? Era melhor que você não escrevesse, porque, especialmente para mim, por exemplo, abrindo um parênteses, em algum momento depois que eu escrevo, eu preferia não voltar lá e ter que ler de novo. Esse, por exemplo, que eu escrevi, eu sofro quando eu tenho que ler um parágrafo e eu fico na tensão de que em algum momento eu vou encontrar um erro imperdoável. E aí essa coisa toda, a revisão da lei da escrita é uma coisa terrível, terrível mesmo. É psicologicamente assim um abismo, um negócio escuro, que você entra lá e começa a caçar, e aí você fica com o pé atrás. Mas enfim, isso é outra coisa. Aí, E você se sente ainda um crítico, e o sim, pior crítico do mundo, mais duro, né? não, você tá, exatamente. É bom que você faça revisões. Você viu o Pedro Páramo, um dos maiores romances escritos em língua espanhola de todos os tempos, do Juan Rulfo. O Juan Rulfo conta que ele cortava tanto, era tão obcecado pelo corte e pela frase curta e pelo texto enxuto, que ele tirou do romance que tem menos de 200 páginas, 100 páginas. Ele tirou um terço. Eu queria ver as 100 páginas que ele tirou, porque o romance é tão bom que será que estava tão ruim assim com aquela. Não, ruim não. Será que estava para ele, estava estragando o negócio? Porque 100 páginas é custou para caramba. E tem um escritor que fala também que publicava os livros dele para parar de cortar, né? Sim. Não me lembro quem é agora, mas. O Luiz Rufato, ele fala que ele é assim também, né? Que ele lê bastante, né? Ele não consegue, ele faz revisões, 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 revisões. Agora, muito provavelmente, esses escritores como o Jack Kerouac, né, que escreveu a Estrada, como chama? O romance mais famoso dele, esse da Literatura Beach. Enfim, a memória não é tão boa, né? É On the Road, exatamente. Aí, que ele escreveu de um tapa, não é? Não tem conversa, né? Poxa. Não existe, né? Tão genial, né? Mas e voltando ao assunto do gostar de escrever. Então, acaba sendo. Não é uma coisa de falar, isso era um sonho e tal. Não, meio que não dá para controlar quando algumas imagens, algumas ideias aparecem, ou elas surgem, você quer transformar isso em uma. Tá, eu lembrei agora que eu estava falando. É assim, no começo, primeiro livro, Rosa de Vênus, que foi, não é a primeira escrita, mas é a primeira coisa estruturada na forma de conto, início, meio e fim, com vários contos, um livro completo, para ser publicado. Na verdade, o mais antigo é um livro Sinfonia para Prometeu Ateu, mas por uma questão de editora, ele acabou saindo depois. Cronologicamente, Rosa de Vênus é mais antigo. Aí você percebe que, no começo, quando você está escrevendo, e por conta de sair essa coisa muito naturalmente, como é que chama? Um furacão, né? Você quer escrever tudo que passou na sua cabeça a vida inteira em pouco tempo. E à medida que você vai amadurecendo na escrita, você prefere mais organizar as ideias para o estilo do que para contar a história. Eu acho que a evolução do bom escritor é essa. Não é ficar contando sempre histórias, mas contando histórias com uma ordem, uma voz narrativa, uma excelência no estilo, um rigor na escrita, uma elaboração para elegância, essas coisas assim. E isso acaba transformando você num cara que escreve menos com mais qualidade. Eu penso assim. Porque é melhor para o escritor que ele escreva menos com mais qualidade do que ele escreva muito com péssima qualidade.
Mas o começo foi assim, ó, uma explosão. Você quer, como você nunca escreveu, ou sempre tentou escrever, mas ficou guardando isso para depois, aparece aquela enxurrada de coisas e você acaba escrevendo muito. Por isso que acaba fazendo um monte de coisinhas que publicam em tudo quanto é lugar. Hoje em dia você vê isso, uma coletânea aqui, uma coletânea ali, e, eventualmente não são coisas que têm muita qualidade, mas você acaba se enfeitiçando por essa coisa da impressão do que você pensou e colocou no papel, e é bonito até, né? Você vê a página impressa, né? Então, Sim. é isso. É como um filho, né? Não, exatamente. Nos primeiros livros que eu escrevi, os primeiros contos, eu imprimia. Às vezes eu colocava no formato de livro no Word, imprimia o livrinho assim, grampeava, fazia, né, aquele livro pequenininho, de poucas páginas, só para ver como é que ele ficaria se fosse impresso. E ao longo do tempo, o que é natural para o ser humano, se você tiver mesmo interesse de seguir nisso, você vai procurar experiência e excelência, né? Sim. Mesmo que ela não aconteça num nível assim que você gostaria, ou que seria o mais correto, né? Melhores escritores com mais qualidade, ao invés de muitos escritores. Mas você está tentando, né? Sim, sim. Esse seu livro novo de contos, ele tem uma temática central ou são vários temas? Ele oscila da ficção científica ao drama, mas todos eles têm como vamos dizer assim, ele poderia dizer que ele é conceitual nesse sentido. Ele tem como figura principal ou como objetivo explorar o homem e suas desagruras, vamos dizer assim, né? O personagem sempre e não é novo isso, as desventuras de algum indivíduo. E normalmente esse indivíduo ele é um derrotado. O meu personagem, muitas das vezes, ele é um derrotado. Ele pode até, na ação, na aventura, fazer um ato de heroísmo ou alguma coisa que altruísta, mas ele é, em essência, e por causa da história de vida dele, um derrotado. E aqui está acontecendo mais ou menos isso. Está acontecendo mais ou menos isso. A maioria das histórias tem algum personagem que ele não é naturalmente o indivíduo mais sortudo, mais bem cheio de qualidades e tal. Ele é um cara cheio de problemas, isso não é uma coisa de propósito, mas os meus personagens principais são quase sempre masculinos. Não que eu não goste de falar de mulheres, ela aparece naturalmente, quando eu vejo já saiu, ele está lá. Isso aí é uma coisa que eu podia controlar melhor, eu colocar mais personagens femininos, apesar de que em alguns pontos a personagem feminina ela aparece e ela é importante e é também nesse sentido. Tem algumas qualidades, mas na maioria das vezes ela está rodeada de problemas e é uma perdedora. O meu personagem é um perdedor, em geral. E eventualmente, pode existir uma redenção. E esse ciclo fechado é uma coisa da matemática e do pensamento meio cartesiano. Os contos são sempre narrativas que se fecham de forma a conectar tudo que tem lá, apesar de parecer meio óbvio, nem tudo tem que ser fechadinho, né? Nem tudo eu fico tentando eliminar essa sujeira toda que é espalhada pelo caminho para fazer um arco, né? E nesse arco, especialmente nesse livro, as personagens e as personagens principais são indivíduos com algum problema, uma derrota, que não tem beleza na existência deles, não são grandes personagens, mas que tenham alguma redenção. Acho que isso é o eixo principal. Não é um personagem de John Fante, né? Que é o cara urbano pra caramba, que viveu a vida com bebida, brigando, discutindo, fazendo as coisas. Mas eles têm características que não são elevadas, digamos assim. Sim. O que eu colocaria? Eu não sei se eu gosto desse personagem que as coisas dão certo para ele, sabe? E, na verdade, na literatura, esse personagem tem muita graça mesmo, né? Você gosta que o cara se lasque mesmo. Mas não tem, tirando essa característica, eu acho que não tem
um outro elo entre eles, não, porque, para citar três pontos extremamente diferentes, um deles é a história, talvez o mais de personagens mais altruístas e menos perdedores, é um conto que trata de uma história que é uma releitura da história de São Francisco de Assis, né? Então, assim, são um grupo de pessoas, um dos caras vai para a cidade da infância dele, e lá ele percebe que melhor do que sair para beber à noite com os amigos, é ele começar a fazer coisas que agradem as pessoas. Naquele sentido dos franciscanos, com a cabeça rapada, a roupa bem surrada, ou quase sempre uma coisa doada, né? O Tobias é católico, eu sei católico, você sabe disso, exaustivamente, vocês têm essa questão. E a renúncia, o voto de pobreza. Então, ele percebe que ao longo da vida dele, isso dá para ele mais felicidade do que construir um carro. Mas eu não quero colocar essas bobagens assim como exemplo. Eu tenho dinheiro, eu tenho roupa de marca, eu tenho um carro. Não, esse personagem não está pensando nisso. Ele tem uma coisa, ele tem uma sutileza. Até a roupa mesmo, de qualquer marca, que seja decente, ela não serve mais. Porque para ele a abdicação de tudo isso é mais importante. Esse é um exemplo. E o outro é a história de um cara que está numa estação espacial de pesquisa e a tripulação quase toda morreu, menos ele. A única relação que ele tem com alguma coisa parecida com o ser humano é o computador, que chama Isis. No estilo do 2001 Odisseia, é um espaço, mas só a jogada. O resto tem nada. Pensei nos Solares. Solares também. É no estilo das ficções científicas. Eu tenho um problema com ficção científica, apesar de ser físico, que eu acho elas simplistas, sabe? O último livro que eu li foi O Imitador de Homens. Eu achei a distopia tão fraca, sabe? Assim, uma coisa que, mesmo sendo num universo distópico e fantástico, nunca aconteceria. Que é todos os seres humanos perderem a conexão com a escrita e ninguém saber ler nem escrever mais. Eu penso que isso nunca seria possível de acontecer. Mas, enfim, é outra coisa. Aí, esse é uma ficção científica. E eu vou pegar um outro mais distante ainda, mais maluco do que esses aí. Maluco, assim, é uma palavra boba de falar, mas que seria onde um cara tem na garganta um caroço, e à medida que o tempo passa, ele percebe que o caroço tá destruindo ele inteiro. E ele recebe cartas pelo correio, quando ele pega as cartas são poemas. E ele lê os poemas, eu não vou dar o spoiler, eu vou contar só um pedacinho. Lê os poemas pensando que algum deles pode ajudar ele a resolver o problema que é esse caroço entalado na garganta. E em algum momento vai acontecer uma coisa fantástica. Esse caroço, na verdade, é um alien. É como se fosse um proto-ser, entendeu? Entendi. Mas nos três, a conexão está essencialmente essa palavra, não tem outro jeito de falar a não ser a derrota, tá? Meio que a miséria humana e a tentativa de... São derrotados, são perdedores. O Desconstruindo Sofia, por exemplo, é a história de um matemático que é realizado profissionalmente, porque é um doutor, um pesquisador, um cara respeitado na comunidade acadêmica, mas é um perdedor, porque ele não soube resolver o problema dele com a mulher que abandonou, e o abandonou. Mas também não é uma história linear nesse sentido, é uma coisa mais fantástica. Sim. Então, esse é o meu personagem mais querido, e nesse livro eu acho que eles estão sendo explorados assim, à risca. O Confraria dos Homens Invisíveis, mesma coisa, são 9 indivíduos que entram para uma confraria onde o objetivo deles é se tornarem invisíveis, literalmente. E todos eles são derrotados, eles são super derrotados. Cada um deles é um perdedor maior que o outro. Só que cada um carrega uma bagagem de características, de peculiaridades que torna a história interessante. Na minha opinião, é interessante. Você tem que falar que né? Sim, eu tenho que fazer propaganda do livro. Não, tô brincando, eu gosto. Esse livro é uma das coisas que eu mais gostei de ter escrito. Sim. E agora tem outra pergunta aí do Tobias, daquelas brabas mesmo, assim. Boas. Cabeluda. Cabeluda. Isso. Não, mas nem não. A gente mas só faz... Não, é só interessante a gente mesmo. só faz suspense, porque isso vende, as pessoas escutam ou compram livros. O Tobias tá o Dostoiévski, né?
Ah, Ele é cover. Se a gente não pode copiar nesse. Eu queria me chamar Dostoiévski. Já pensou você na fila do banco, você chega lá e fala pro cara assim, eu tenho que pegar essa fila aqui, a fila é enorme. Não, mas eu me chamo Dostoiévski. Eu falo, não sou assim. Por favor, passe aqui. Você pode entrar aqui. A coisa mais legal. Você contou como que brotou, né, a sua característica de escritor, né? E meio à física, não teve nada extraordinário, nenhum grande sonho. Mas, e quando você falava, me veio uma coisa interessante. Parece que havia, na sua vontade de escrever, uma espécie de intenção de catarse, quer dizer, de purgar alguma coisa que estava aí dentro. Depois Sim. né? Bem pescado. É isso mesmo. Resolver os problemas do mundo através da literatura. Isso. Colocar no papel os maiores conflitos. Apesar de serem muito grandes, não é? Sim. Mas alguns deles estão lá. Tem discussões filosóficas em alguns contos, em alguns capítulos dos romances, que são essencialmente conflitos internos, que foram purgados mesmo. Você tem razão. Isso é legal. Eu gosto. Não acho E não comprometa seu leitor e coloque ele numa situação delicada. Né? E eu acho que isso pode ajudar você a responder à pergunta de fato, que é a seguinte: como é que começa uma ideia, assim, você para escrever um conto, para escrever um romance? De onde você tira isso? O processo. Seu processo criativo, como é? E eu ia falar, e depois que surge a ideia, o processo criativo em si, para se manter fiel à ideia. Essa é uma coisa que todo escritor sabe responder, mas eu não sei se ela é sempre, não sei se ela é unificada. Por exemplo, já aconteceu de eu querer escrever sobre um tema, porque achava o tema interessante, mas não tinha nenhuma ideia, e aí eu forçar mesmo, cozinhar a ideia, empurrar ela meio que na marra, aí eu busco, às vezes coloco uma música se eu quero escrever uma coisa que arranque, por exemplo, mais emoções, às vezes uma música que me emociona, que me deixa um pouco mais sensível, ajuda. Não vai fazer o negócio brotar, mas ajuda bastante. Esse é um caso, e é o mais raro, que eu não gosto, que é a coisa meio que encomendada, né? Às vezes não é encomendada pelo outro, mas encomendada por você mesmo. Por exemplo, eu estou escrevendo um romance e eu acho que eu só não vi Spodemir, que é sobre esse dilema ter ou não ter arma, mas não nesse sentido. Eu sou a favor ou sou contra? Não, isso é bobagem, estou nem aí para isso. Eu quero discutir, por exemplo, a história do pai que caçava com o menino quando era criança e à medida à medida que ele foi crescendo, ele entendeu que é natural, isso é a coisa da defesa. E num mundo, por exemplo, no pós-apocalíptico, é inevitável, por exemplo. Então, não sei se é uma questão de dilema ou não, mas aí tem a coisa da extensão do braço, a força que transmite o objeto de poder, o que significa tirar uma vida, quem tira e quem não tira. Qual é a importância de uma vida? Um indivíduo especificamente determinado, por exemplo, que não viveu a vida completamente. O que é viver a vida completa? Essas coisas assim. Então, à medida que isso vai aparecendo na sua cabeça, você quer discutir esse tema, aí você tem que ir para o papel. Quando vai para o papel, aí a ideia surgiu. Às vezes porque você quer discutir o tema, você acha importante, ou às vezes porque simplesmente você andou na rua. Esses dias tinha eu estava na casa da minha mãe, minha tia contou uma história fantástica, fantástica. Quando ela era criança, ela tinha um irmão que era muito mais novo que ela. E ela viu o menininho, ela morava na fazenda, né? Na chácara, na roça, chama aqui na roça. Né? E ela viu ele de longe, sentado, encostado numa árvore, e viu que a cabeça dele caiu para frente. E ela chegou perto dele porque ela queria que ele acordasse, ele estava morto. Era o irmão mais novo, o irmão caçula morreu muito novinho, de uma causa natural, ninguém sabe explicar por quê. Mas ela entendeu que ele estava dormindo e carregou ele como se ele estivesse dormindo. A poesia disso é maravilhosa, a imagem é muito linda. E aí eu pensei, isso com certeza rende um conto. Eu não quis gastar para escrever um conto e jogar no meu romance, mas eu tenho que depois tratar isso com cuidado, porque não é uma história minha, né? Mas é uma história
que muito, muito, muito tranquilamente rende sei lá, pelo menos um capítulo muito carregado de lirismo, de densidade, de drama, Sim. né? E pode ser Isso também junto um com a expurgo do história. livro, né? Agora, algumas coisas acontecem comigo que são meio que como se fosse assim, uma palavra puxa a outra, sabe? Então eu começo com um tema que eu acho bacana, que eu acho interessante, e aí deixo fluir, mas deixo fluir com certo controle. Por exemplo, eu publiquei esses dias um mini conto lá que chama Congonhas, Sim. que foi porque eu passei lá em Congonhas do Campo e vi o presépio, não, a Via Sacra do Aleijadinho, e uma delas tinha aquela cena do Getsemane, né, que Jesus vai orar, e aí os três apóstolos dormem, né? Uhum. Lembro Sim. disso bem. E aí ele fica sozinho e ele pergunta, por que vocês não conseguem velar comigo uma hora, né, um pouco de tempo e Sim. tal? E aí, como a cena do Aleijadinho é muito bonita, eu escrevi e emprestei para ele uma série de coisas que não tem lá, como, por exemplo, a sandália dos apóstolos, na obra sacra, nas esculturas não tem sandália, estão descalços, mas eu empurrei porque eu precisava, e aí acabou que o negócio... Tá, o que eu quero dizer? Isso, saiu o conto, mini conto. Só para poder, por causa da Semana Santa, eu queria fazer uma sériezinha de contos para a Semana Santa, fiz 4. 3 eu publiquei no Instagram, o outro deve ser no Jornal Opção, que é maior. Aí, no momento que eu fui escrevendo, eu não sabia que ia sair o, o conto com as imagens do Aleijadinho. Eu estava escrevendo como se fosse o Cristo mesmo, o Jesus, lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, né? O lugar, Sim. rezando. Não, depois eu vi que era melhor que fosse as esculturas. E mais para frente um pouquinho, eu percebi que as esculturas, mesmo estáticas, paradas, sem vida, elas tinham mais vida que eventualmente uma cena, mesmo com movimento. Sim. E naquela estática, eles tinham sonhos, né? Então, fecha assim, mais ou menos. Mas uma coisa vai puxando a outra. E quando você vê, mas com certo controle, porque eu não deixo, por exemplo, o negócio descambar. Aí eu espero um pouquinho, aí como veio uma imagem que parecia mais uma escultura do que um corpo mesmo, um ser vivo, não dá para ir para esse caminho. Então, não Uhum. é eu não sei se o processo criativo ele é uma coisa engessada, se tem só uma explicação, não. Tem várias mesmo. Inclusive, eu já fiz isso, uma delas é meio que induzida. Tem que aparecer porque eu quero que seja assim. Agora, uma ideia que surge espontaneamente, que parece uma coisa assim fugaz, um brilho que escapa, isso dá trabalho demais para construir. Porque às vezes vem uma coisa que ela e eu não sei, a psicologia deve explicar, a neurologia deve explicar esse processo, vem uma imagem que é uma coisa assim fantástica e muito rápida e muito volátil, assim, muito Uhum. fácil de você perder. Aí, então você corre e escreve. Escrever aquele coisinha de nada para não perder a ideia já perde ela um pouco, Sim. obviamente, porque aquilo não é material. A codificação, a escrita, ela é um arranjo, né? E um arranjo limitado para poder fazer o pensamento, a ideia, o sentimento ir para o papel e transferir para que o outro entenda ou leia aquilo que você gostaria que passar, né? Dizer. E aí depois, aí você já perdeu um pouquinho. Aí você vai construir aquela coisa toda. Ali você perde um pouco mais e nesse sentido você pode ganhar ou fazer ela crescer ou às vezes mudar, não é o que você queria que fosse, mas pode ser bom dependendo do seu talento e da sua educação, da sua cultura, da sua formação. Porque imagine, por exemplo, uma grande ideia na mão de um péssimo escritor. Você pode dar um caminho para um negócio tão ruim que ele estraga tudo. Deuses E americanos. é, um filme acho que é de quem que é, do Darambo, não sei, que é A Espera de um Milagre, é Green Miles, que é a história de um cara que tem poderes lá, e ele é preso por ter assassinado 2 menininhas. Vocês lembram desse filme? Uhum. Uhum. Com aquele grandão, o Michael Duncan, né, que já Sim. morreu, então, com o Tom Hanks, né? E aí, depois que o filme chega num momento que você já entendeu tudo, é que tem a história do velhinho, que é o Tom Hanks, só aquele pedacinho por final já dá um filme, né? Então, aquela construção toda, contar aquela história depois de tudo que aconteceu na juventude dele,
mostrar o ratinho que não morre porque ganhou a energia do cara lá que tem poderes. Só que ele já daria uma história. E percebe que contar isso aí além do que já estava contado é um risco, né? Não só para dar um exemplo. Eu Sim. li esse livro, Desconstruindo Sofia, e aí no final, quando eu fechei, eu gostei. Aí eu pensei, agora eu vou escrever um capítulo que é o cara no cárcere, contando como se fosse o personagem do estrangeiro lá na cadeia, refletindo sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Eu falei, não, isso vai... Então, você percebe que existe... Vou falar em termos de física. Existe uma superposição de estados. Todos eles são possíveis simultaneamente. Mas quando você escolhe um, os outros todos não existem mais. Eles Sim. só coexistem enquanto eles não são escolhidos. Uma vez que é escolhido um, todos os outros não existem mais. É como se fosse o seguinte: eu posso não pegar o livro aqui na mesa. Enquanto eu não pego o livro, existe uma infinidade de opções. Eu posso pegar o livro, eu posso passar a mão por cima, eu posso me adiantar e não ir, posso pensar em fazer. Mas uma vez que eu faço, acabou. Sim. Então, Meio que quando você materializa uma parte da história dele, todo o resto da história que ele poderia ter some, né? exatamente. E às vezes, o caminho que você escolhe não é bom. E essa é a história da vida, né? E essa é a história da vida também. E o mais é a desgraça do escritor é o seguinte, desculpa a expressão, a chance de você errar é muito maior, porque com a superposição de estados, você tem muitas comparadas com a que você vai escolher. E a certa pode ser várias também, obviamente, mas a melhor delas é só uma, né? Não. Aí, desgraçadamente, você escolhe a pior Pode e quando ser. você se dá conta, você não lembra das outras mais. Não, e é isso mesmo, Thiago. Você tem uma série de ideias na cabeça, você fala, eu vou por esse caminho aqui. E depois que você adianta muito nele, você não, às vezes não lembra mais Sim. o que outra opção que você poderia ter pensado. É igual jogar Sudoku, né? Quando você tem duas linhas que não tem um número só, que tem dois, você tem que escolher um lugar para colocar o número, porque ele pode estar em um ou outro lugar. Se você coloca errado, até quando chegar lá na frente percebe que errou, aí para voltar. Já deu ruim. Sim. Mas é isso. Recentemente, Zolemar, faleceu a Lígia Fagundes Telles. Sim. Tá com um livro aí dela. Tá aí. Coletânea de contos aqui do lado, para não perder, eu adoro ela. Sim. Contemporâneo aí nosso, quem agora substituiria ela? Olha, o Cristóvão Tesla é um grande escritor, que eu acho que talvez seja desse nível, assim, que está nas cabeças. O Luiz Rufato, grande escritor. Eu não quero ficar falando do nome de quem eu não gosto, não. Porque agora a gente está muito próximo deles, né? A gente está muito próximo de todos eles, porque ninguém é mais assim uma grande estrela, vocês sabem disso, né? Sim. Uma pessoa hoje que vende 1000 livros, por exemplo, já pode se considerar um ponto fora da curva, né? Vender 1000 livros é muito difícil. Claro, obviamente tem gente que vende. Do nível dela, Cristóvão Tesa, Luiz Rufato, tem pessoas que estão num nível muito bom, que eu gosto muito também. O William Fuchs tem uma carreira que parece estar engrenando para um caminho sólido e que vai se tornar talvez um grande representante da literatura brasileira. Tem uma escritora muito recente que já fez duas coisas muito boas, que é a Marta Batalha, não sei se vocês já viram falar, que é aquela história de Eurídice Guzmão e não é como é que chama? Não é apenas aquele livrinho azul, eu esqueci o título dele agora. Acho que não é um castelo, não lembro mais, não. No Brasil, e pronto. Vou arriscar mais nenhum nome, não. Perguntar na Argentina, eu estaria mais. Não é preconceito. Eu adoro a literatura brasileira, eu leio bastante. Sim. E do nível dela, talvez também falhando agora. Porque parece que tem hiatos, né? Então você tem uma geração muito boa, aí vem um hiato, depois outra geração, e parece que falta conectores nessas gerações, né? É verdade, é verdade. Uhum. Mas assim, né, esses são também escritores que eu li, né? Porque eventualmente pode ter gente que eu não li. O Milton Ratum, esqueci de falar dele, é um cara muito bacana também.
Sim. Tá? Essa nova sequência de livros dele aí, A Noite da Espera, que é a coleção, como é que ele dá o nome dessa coleção? É O Lugar Mais Sombrio, né? A Noite da Espera, depois acho que tem 2 publicados, né? Apesar daquele livro Cinzas do... Como chama? Cinzas do Norte? Né? É Sim. um dos melhores, mas é um grande escritor. O que mais? E tem os caras que estão surgindo aí que são modinha, né? Vamos ver se eles Se vinga, né? Depois da moda. Quem que é um desses modinhos aí? Eu acho que o Tortarado, né? Ah, tá. Tortarado. Como é que chama? Itamar Vieira Júnior, né? Não sei, não lembro o nome dele, não. Também, eu acho que é Itamar Vieira Júnior, acho que é esse o nome dele. Eu não gostei muito de Tortarado, não, viu? Já tem um segundo livro aí, que é um livro de contos. Mas, assim... eu li também mas não do nível da Lígia Fagundes, né? Mas ele é uma escritora muito boa, que é a Andrea del Fuego, não sei se vocês já ouviram falar. Muito, muito, muito criativa, muito Sim. inteligente mesmo, divertidíssima. Não sei se tem a profundidade que a Uhum. Lígia tinha, que tem alguns pontos da Lígia que são geniais, né? As Meninas é genial também, o livro romano. Sim. Deixa eu ver se eu acho. Tem Tá alguns, mais Vieira Júnior, isso mesmo. tem alguns contos da Lígia que você acha que vai para um lado e quando vê, você Sim, tá, aquele você tá, conto você dele tá lá, que suando. Sim, tá, vem a ver o pôr do sol comigo, né? exatamente, esse conto é muito Quando você vê, fantástico. você já tá suando. Você, tipo, tô Conto desse preso junto com a mulher aqui, bicho. Aquele conto, pelo amor de Deus. Aquela escritora, Palimpsestos de Putas, você lembra? Como é que ela chama? Ela já morreu também, ela não conta, né? Porque você está falando dos escritores De vivos, vivos, né? sim, vivos. Também Como se eu faleceu tivesse a Lia Palimpsestos de... Luft também, né? Sim. Você disse que gosta de temas que tocam o corpo, o homem e tal. O que você acha do Bukowski? Olha, eu não sou muito fã dessa contracultura, dessa literatura beat, não. Eu Não? li pouca coisa, mas li. Sim, Mas assim, não dá para falar que eu posso criticar a literatura deles, não, que sim. eu li pouco deles, dos 3 Uhum. representantes mais importantes. Mas assim, não é a literatura que eu gosto. Alguém falou que eu tinha escrito coisa beat contra a cultura. Eu não sei quem é cultura, de verdade, mas assim, não, acho que não. Acho que não tem nada a ver, não. Você falou que eu É o escrevi Burok, literatura né? beat, então apaga tudo. Pode jogar tudo fora. Rock e o Bukowski, né? Eu escrevi É. um poema sobre o Bukowski, na verdade, que é uma menina que está na sala de aula, alguém fala assim, alguém fala alguma coisa, fala um poema sobre prostituição ou sobre putas, ela fala, eu Bukowski, tu Bukowski, você Bukowski, nós Bukowski, você nós Bukowski, é uma coisa assim. Esse é o ponto. É o máximo que eu fiz, assim, com alguma referência de literatura beat. O Jack Kerouac, eu não sei se o John Fante não é, né? John Fante, ele pode ser um precursor, mas ele sim eu gosto. E aí o que tem do John Fante, que eu achei na frente, eu já li tudo. É muito bom, né? Sim. O Pergunte ao Pó, como é que chama aquele... Agora minha memória não vai... Eu tenho um instante aqui, mas não vou lá buscar, não. Fica feio. Corre lá, eu vou mostrar o livro aqui. Deixa aqui. Ai, cara. Procura Primavera Bandini, né? Uhum. Eu acho que é esse o título. Esse é muito legal, da capa rosa. O Pergunte ao Pão é um clássico, né? Virou filme, que na verdade não é um grande filme, mas virou um filme. O que mais que tem do... Enfim, eu não vou tentar ficar forçando para lembrar. Tá? Você tem mais alguma Mas, bom, coisa, Tobias? Tenho, vou jogar uma polêmica no ar. Vixe. Essa aqui eu acho que é polêmica de verdade. Durante algumas falas aqui, a gente foi comentando sobre. Você falou várias vezes, na verdade, né? Primeiro você falou assim, não, se meia dúzia de gente que tinha que ler já leram, né? E pelo fim aqui agora você falou que quem vende 1.000 exemplares já pode ser considerado aí um cara que foi bem vendido, provavelmente bem lido. E não, eu falei aí, só 1.000. 1.000, então. Porque hoje em dia é gente demais escrevendo e publicando demais. Mas tem, né? Claro que Sim. tem gente vendendo muito mais que isso. Aí, uma pergunta que vai de encontro a uma outra coisa. A Sontag falou uma vez que o Machado de Assis só não era muito famoso
porque ele era da América do Sul, né? E brasileiro. Né? E você acha que para ter mais leitores seria necessário estar em um centro cultural maior? Até que ponto essa força local e barra editorial ajuda nisso aí? Não, assim... E tem um adendo pior, porque o Machado de Assis pelo menos estava no Rio de Janeiro. Não, mas são coisas muito distintas por causa da época, né? Mas, assim, o Brasil não tem um mercado, isso é um fato. Uhum. Não sei como é que, talvez a maior editora do Brasil seja a Companhia das Letras, né? Então, tem a galera que publica pela Companhia das Letras, obviamente, indiscutível, escritores de peso, acho que o Michel Laub, o Julian Fuchs, acho que ele publicou mais pela Record, né? Mas então, essa menina que eu falei, Marta Batalha, pela Companhia das Letras, e é claro que esse pessoal acaba vendendo o livro em grandes centros, mas uma pergunta que a gente tem que fazer. Primeiro, e isso é uma coisa eu sempre discuto muito com outros escritores. Nós não temos a cultura da leitura. Você, para vender um produto, você tem que ter um público interessado nele. Por exemplo, você vende açúcar, você vende arroz, você vende miojo, comida, todo mundo come e compra. Você vende bolsa, você vende calça, você vende sapato. Mas quem vai comprar livro? Compra livro quem lê. E até quem lê, às vezes, às vezes prefere no sebo, para aproveitar o livro que já foi usado, ou às vezes pega um e-book. Então, respondendo a sua pergunta, Tobias, talvez sim. Um outro lugar onde tivesse uma cultura de livro mais séria, mais forte, mais proeminente, hoje, talvez, os Estados Unidos, um país onde se consome muito mesmo, tem um mercado editorial sério, editores que são comprometidos, que levantam a bola de novos escritores também porque eles estão antenados e conhecem literatura. O Brasil tem uma série de problemas, Goiás tem uma série de problemas. Um deles, o Heleno Godoy levantou esses dias para trás, que é o fato do escritor achar que escreveu um livro e pronto, é o melhor livro do mundo e que ninguém precisa mexer. E isso é um erro, né? A gente precisa passar por revisões, por críticas, o livro pronto pelo escritor é o primeiro passo para publicar. Depois disso, ainda tem uma série de coisas, e não são coisas muito, muito triviais de fazer. Então, apresentar o seu trabalho para o público, especialmente para a crítica, para os editores, é uma coisa dolorosa. Ele tem que receber crítica, corrigir coisas, cortar coisas, mexer. E isso, para isso precisa de um mercado editorial, gente que está interessada. E para existir essas pessoas que estão interessadas, que têm conhecimento e que sabem fazer isso, eles têm que vender, porque tem mundo tem que ganhar dinheiro. Não precisa ficar fazendo isso. O Thiago sabe disso mais melhor do que ninguém. Não precisa ficar fazendo isso. Vou mandar um exemplar meu para o Thiago. Agora, eu vou mandar agora um original, que não passou por nenhuma revisão, não sei ortográfica, não uma revisão assim de estilo, de assunto, né? Uma crítica mesmo, né? Que precisa passar. Ele vai olhar para isso e falar, Solemar, eu vou vender isso para quem? Então, quem é que vai comprar isso? Né? Ele reeditar o Cancioneiro Fernando Pessoa é uma coisa, porque as pessoas conhecem Fernando Pessoa. Agora, Solemar, não. Ele precisaria de um recurso bem forte para poder fazer um trabalho de marketing. Agora, convenhamos entre nós aqui. Quem não quer vender? Sim. Quem quer vender, bicho? Não é vender para ganhar dinheiro só, não. Você quer ser lido. Se você não quiser ser lido, você guardava seu texto na gaveta. Deixava jogava fora, escrevia e depois queimava. Eu ouvi o Heleno Godoy, um dos maiores escritores goianos, é conhecido fora de Goiás, falar que escrevia muito na juventude, jogou fora, ele arrepende, que se pudesse ele voltava atrás e pegava tudo. Não tem que jogar fora. Se você escreve porque quer que alguém lê. Sim. E aí, precisa de mercado editorial, precisa de gente pensando a venda, precisa de gente pensando a escrita. E aí, quando eu falo isso, não precisa ser transformar seu trabalho autoral de qualidade, não um trabalho vendável, por exemplo. Você transformar sei lá, um romance, As Meninas da Lídia Fagundes no Harry Potter, não precisa. Sim. Precisa que as pessoas aprendam a ler. Aí, como eu estava falando, eu converso muito com um amigo meu que é escritor, ele fala assim, não, o que a gente tem que fazer é educar o leitor. Bicho, você tem noção que se nós formos parar de escrever... Primeiro, eu não gosto nem de escrever tanto quanto eu gosto de ler. Eu primeiro gosto de ler. Aí, para fazer isso, eu teria que parar de fazer o meu serviço, que é o meu ganha-pão, porque eu não ganho dinheiro com literatura, não tem jeito.
eu teria que parar de ler nessa ordem. Parar o trabalho que eu faço, que é física, não tem uma relação que dificulta um pouco minha vida, porque eu tenho que ler trabalhos de física o tempo todo, que não tem relação com literatura, mas ajuda um pouco na escrita. Eu tenho que ler literatura mesmo, que eu gosto muito. Eu me comprometo a ler pelo menos 50 livros no ano, de 40 a 50 livros, é uma meta, tem que ler. E depois escrever. E para escrever, é só 1 ou 2 páginas por dia. Aí, se você para tudo que você está fazendo, que é um objetivo de vida, para ser escritor e tal, e vai ensinar os caras a ler, então, alguém tem que pensar isso, tem que ter um mercado forte. E eu tenho a gente não tem essa cultura, ela não foi colocada. A gente pode fazer ela lá no ensino fundamental, as pessoas têm que pensar nisso. Sim. Mas o escritor não vai conseguir. Eu acho que os professores, algum meio de críticos que Então, pode adaptar a sua crítica ao leitor, mas assim, o escritor, se ele fizer isso, ele acaba com o seu trabalho. E como é que você vai vender um produto que as pessoas não querem comprar? Sim. muito E difícil. mais, um produto que fala para a pessoa, olha, você não sabe ler, então tá aqui para você aprender. Esse amigo que ele estava na feira, né? Ele falou assim, eu estava vendendo um livro na feira, o livro custava R$ 20. E eu estava do lado de uma banca que a mulher estava vendendo bolsa. E parece que cada bolsa que ele me falou custava R$ 150. Aí a menina passou olhando, gostou das bolsas, comprou 3. Aí passou, que livro legal, quanto custa? 20. Não, muito caro. Tipo assim, E ó que vi, então, tá baratinho, hein? é barato. O livro, no Brasil hoje, o livro básico, assim, o mais simples, fino, é R$ 39,90. Começa aí. Sim. É R$ 39,90, que é o preço de capa dos livros mais simples. E daí para cima, né? Mas, assim, é muito duro, porque... E eu não falei isso com nenhuma autocomiseração, né? Porque é o que é e pronto. Eu não vou chegar no cara e falar assim, você não gosta de literatura, você não ajuda a arte, não ajuda a cultura. Não, a gente tem que construir uma coisa com políticas, né? Eu não quero entrar nesse assunto assim, porque é meio cansativo, mas essa coisa tem que ser feita nas bases, né? As pessoas têm que gostar de literatura porque tem que entender que isso é importante. Nós não podemos começar lá nas bases, fazendo as coisas de qualquer jeito, empurrando, porque se não gostar, não vai ler. E As uma pessoas experiência têm que a gente tem como, né, educadores, se não começou a entender isso quando era criança, dificilmente vai gostar quando é adulto. As pessoas têm que entender que a leitura pode salvar literalmente a vida delas, né? Literalmente. Então, Não, a literatura é uma das coisas mais importantes para a construção do ser humano. Por exemplo, se eu não tenho condições de conhecer o mundo, a literatura pode me levar a lugares muito mais interessantes do que levaria, por exemplo, com dinheiro de uma viagem. E isso pode trazer felicidade. sim. Porque é isso que essa é a função da ficção. Por mais que ela seja, por muitas vezes, centrada no conhecimento da língua, no conhecimento da estilística e tal, ela também é entretenimento. No final das contas, ela vai ser entretenimento. E aí vai depender se o entretenimento é de boa qualidade ou de má qualidade, o que ele constrói, o que ele destrói. Mas ela é entretenimento. Uma última provocação seria se houvesse menos pessoas escrevendo coisas ruins e publicando, talvez o mercado do Brasil fosse um pouco melhor, né? Essa é uma briga no conselho. Eu faço parte do conselho de cultura, né? E às vezes a gente entende que um recurso bem aplicado, ou seja, vou colocar da seguinte forma: o que precisa, por exemplo, é um trabalho de qualidade ser publicado? Pessoal competente avaliando. Não dá para você pegar, por exemplo, e dar um mérito que não existe para um trabalho que não é bom. Então tem que ter gente com competência avaliando e dizendo: isso aqui pode ser publicado, porque é dinheiro público. Né? Então, e hoje em dia, uma das maneiras de você conseguir publicar um livro é com dinheiro público, porque é caro publicar. Né? Uma tiragem de 1.000 livros de boa qualidade, com divulgação e tudo, para que você consiga vender os 1.000, e olha, vou falar para você, vender 1.000 livros é muito difícil, é muito difícil mesmo. Então, você vai dar esse dinheiro em torno de 30, 40 mil para uma pessoa fazer esse tipo de trabalho, e ele não tem qualidade, ou então pegar 50 mil e pulverizar com 10 autores, com cada um com 5 mil, para fazer trabalho de baixa qualidade, tem muito livro. Sim.
coisas têm que ser pensadas. Você tem razão. E assim, o leitor inexperiente pega um autor ruim, começa a ler e diz, isso aqui não é para mim, não. Isso aí eu não gosto de leitura mesmo, não. E aí acaba desistindo, né? E uma outra coisa é a cultura, né? Que se estabeleceu com os projetos que têm um volume muito grande de autores. Porque as pessoas veem que é muita coisa, e muita coisa não tem qualidade, aí coloca todo mundo no mesmo bolo. Uhum. É igual antologias. Você, às vezes, escreve uma antologia, coloca autores de altíssimo nível, autores de médio nível e alguns autores com... Vamos colocar pela cota. de médio para alto, para não colocar os baixos níveis, porque não faz sentido. Um bom organizador não ia colocar preços ruins. Mas o problema é o seguinte, olha a seguinte observação. Tobias é escritor. Ele é um escritor de altíssimo nível. Muito, muito, muito reconhecido, muito talentoso, com uma grande escrita, um estilo marcante. Aí ele aceita participar da coletânea que, sei lá, eu, Solemar Oliveira, faço. Aí eu chamo... Honrado. Oi? Estou honrado. Chamou de mediano para ruim. O problema é o seguinte, ou você vai comparar o mediano com o Tobias, falar assim, nossa, lá o cara é bom porque tá junto, ou você vai colocar o Tobias no lugar do ruim. O que é mais fácil? Nivelar por baixo. Porque as pessoas não têm... naturalmente, você não tem essa característica de achar que todo mundo é gênio. Você conhece essa piada do Einstein, né? E o físico chega na farmácia e o cara pergunta por que cargas d'água, eu não sei. Qual que é a sua profissão? O cara, eu sou físico. Nossa, você é gênio, hein? Aí o cara sai de lá e fala, poxa, mas por que ele... Aí um outro escuta a conversa e explica, não, porque a referência que ele tem é o Einstein, é o único físico que ele conhece. Então, todo mundo que fala para ele que é físico, ele só vai comparar com o Einstein. Não com Einstein. Não tem outro físico que sai se apresentando, né? O caso inverso seria esse, né? Você coloca o escritor muito ruim, aí o cara fala, não, mas é aquele cara muito ruim, tá lá, eu não vou ler esse livro, não. Então, faz cuidado, sentido. você não coloca um bolo de coisas demais, as coisas não têm qualidade. Quando é particular, você faz com o seu dinheiro, não dá para controlar. Mas quando existem políticas para fazer isso, aí tem que ter realmente bancas qualificadas para poder selecionar trabalhos de bom nível para alto nível. Uhum. Solemar, Tobias, mais alguma coisa para completar? Mais alguma coisa para completar? Alguma outra pergunta aí? Não quero entrevistar um físico, escritor nunca mais, é muito chato. Dá tempo ainda? Ou você acha que já... Como é que pode fazer aí a última pergunta aí. Teve um trecho aí que foi falado, me lembrou aqui de um outro trecho que me lembra... Enfim, aquela coisa, tipo o trabalho acadêmico, citação da citação da citação, etc, né? Aí, como eu tinha visto o seu novo livro lá, um livro de contos, né? E eu li uma certa vez... aliás, eu tenho um para você e um para o Thiago, queiram vocês ou não. É disso que a gente gosta. Querendo ou não, é 2 a menos na minha caixa. Glória. Eu li uma vez que eu estava assim, interessado em estéticas do conto, etc. O Formas Breves, do Ricardo Piglia. Né? E ele tem um trecho aqui que, dentro de muita coisa que você colocou, eu queria ver um comentário se você concorda ou se você discorda. Se você não sabe comentar, não, né? Não posso opinar. Você não pode opinar, enfim. Mas é um trecho que chama atenção porque ele vai em conexão com outros autores que me interessam. Eu marquei aqui. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, porque somos acadêmicos. Todas as histórias do mundo são tecidas com a trama de nossa própria vida. Remotas, obscuras, são mundos paralelos, vidas possíveis, laboratórios onde se experimenta com as paixões pessoais. Tem a ver com aquela sobreposição de universos, alguma coisa assim, a questão das escolhas, das percepções do autor? Sim, eu concordo com... É do Piglia, isso aí? Isso. Formas breves. Onde está isso? Naqueles livros de diários dele, né? Não, esse Formas Breves, eu não sei se é um livro de títulos. Tese sobre o conto e novas teses sobre o conto. Sim. Eu gosto muito dele. Eu concordo porque, assim, para você criar uma relação com o leitor, o seu universo tem que ser verossímil. Ele pode até ser maluco, mas ele não pode ser maluco demais, né? Por exemplo, coisas que não têm conexão. Esses dias eu estava lendo... Eu não gosto de uma coisa na literatura, que são aquelas listas.
Tem muito na Eu poesia, detesto mas também, tem velho. na prosa. Eu acho que a lista é uma saída fácil. Então, às vezes o cara começa a jogar um monte de termos assim, e se isso não tem uma conexão com a realidade, ou não faz o leitor se identificar, talvez não tenha função, ou não precise existir, né? E agora, com relação a... O que eu falei sobre superposição é que, muito obviamente, a superposição de estados que eu falei, a brincadeira, né? Porque Uhum. esses estados emaranhados, os meus colegas físicos vão falar assim, você está fazendo relativismo. Então, mas, obviamente, todos os estados possíveis são estados, nesse sentido, realmente possíveis. Eu não posso, por Uhum. exemplo, falar assim, eu saio de casa, abro a porta para ir para o trabalho. Ah, não, eu abri o portão, de repente apareceu um tapete mágico, eu subi nele e voei. Essa não vai acontecer. Uhum. Agora, eu posso criar um universo onde esses elementos contextualizados e dentro de uma lógica, eles possam existir. Mas essa vida real, esse monte de maneiras de situações que vão acontecer, todos eles, sem exceção, são possíveis. Impossíveis no sentido de que eles têm que existir dentro da lógica, dentro das leis e dentro Uhum. da racionalidade, né? Então, nesse sentido, eu concordo. Pode ser o que eu falei, mas eu acho que o texto ele vai um pouquinho além, né? O fantástico também pode existir, mas ele não pode existir dentro de um universo sem lógica, né? Absurdo, né? Não trabalhado ou não centrado numa ideia que faça sentido. Se não tiver conexão nenhuma com alguma realidade mesmo que construída, esse negócio vai se perder, né? Não vai funcionar. Uhum. Mas pode Sim, ser bem construída essa ideia, tem que pensar um pouquinho. Uhum. sim. Imagine o universo de Senhor dos Anéis, por exemplo. Lá tem orques, elfos, magos, homens, hobbits, mas tudo existe dentro de uma lógica construída, né? Eles são também seres de carne e osso. Existem seres fantásticos? Existem, mas a diferença de um ser fantástico e de um animal do nosso mundo é só o fato de que a gente viu ele existindo, mas o outro poderia ser tão possível quanto esse. É que a Uhum. natureza e a biologia, a evolução não permitiu que uma outra espécie tivesse acontecido. Mas, por exemplo, tem o ornitorrinco, que é a coisa mais estranha do mundo, e está aí, né? Ornitorrinco é a gambiarra de Deus. Depois É que gambiarra sobrou de tudo Deus. lá, sobrou um monte de coisa depois que ele fez Lá tudo, aí ele no sétimo juntou. dia, Muito boa, né? É aquele mexidão, né? Você faz, lá no sexto dia, ele já estava cansado, aí ele tinha que terminar de usar o Tinha o material. restinho de Pronto. trem lá. mas se você trocasse, por exemplo, colocasse, sei lá, uma criatura fantástica sei lá, do livro da mitologia dos seres imaginários do Borges, e tacasse no lugar do Ornitorrinco, talvez ele fosse mais crível. Tem Não coisa é que uma sim, questão né? de... É, Mas é... Mas no caso da literatura, né, a gente ainda entra naquela coisa. Então, os entes, os elementos da literatura, para além de possibilidades, são entes de razão. Ou seja, já existem pelo menos na nossa cabeça. Exato. E Uhum. isso daí faz que o escritor ele tenha o papel mais difícil de todos. Você comentou muito bem, que é fazer a transposição desse elemento pensado, está todo Uhum. estruturado de bonitinho, colocar no papel. Aí vai dar capacidade e sensibilidade de transmissão dessa ideia. Né? Uhum. Essa daí seria a segunda vida de uma ideia? Ah, pô, eu vou deixar essa frase do Tobias como a definição do meu livro. Do seu livro. Essa foi uma boa Boa, sacada, boa. Tobias. Tá Aquela vendo que. hora, vocês perguntaram sobre as influências, eu falei só do Camus, só para completar, não vou me alongar, não. Mais dois escritores que influenciaram em algum período, que é o Henrique Villa-Matas, que eu gosto muito, e o Borges. O Borges não influenciou no estilo também, não. Não escrevo nada borgiano no sentido estilístico, mas eu acho que a imaginação da literatura do Borges influenciou bastante. O Tobias, inclusive, tem aí um negócio das 3 coisas da Argentina que salvam, e você vai gostar. É. A Como é que faz? Argentina, Deus fez a Argentina por 3 motivos, né? Só existe a Argentina por isso. A primeira é o tango. Sim. O tango. Inclusive, tem um livro do Borges sobre tango, você sabe, né? Isso, é o tango. As conferências dele foram transcritas, né?
A segunda coisa o Malbec. É verdade. Eu escrevi um pouco sobre o Malbec. O Malbec é maravilhoso, eu adoro o Malbec. E a terceira é o Borges. Borges. O Borges é patrimônio, né? Não. Se fosse só o Borges, a Argentina já estava salvo. Mas ainda de brinde, não, é muito espaço para não ser aproveitado. Então, Tango, Malbec e o Borges. É verdade. Tá Tomar certo. Malbec, ouvindo, assistindo um tango, aí não dá para ficar lendo Borges. Porque se você vai assistir tango, não dá. Tem que combinar essas três coisas aí de um outro jeito. Mas dá para ser na cidade do Borges. Você está na cidade do Borges. Buenos Aires. Buenos Aires. Agora. Você fala assim, você vai assistir o tango na praça, bebendo um Malbec, aí você, como você não sabe se está sujo, você leva um livro do Borges e senta nele. Isso, coloca ele de companhia. História Universal da Infâmia. Sensacional. Solemar, quem quiser achar os seus livros, quem quiser achar você, como é que faz? No Instagram, o melhor lugar é @SolemarSSO. Que aí lá já negocia tudo. Lá tem os links e agora vai ter lançamento desse livro em 3 lugares. Dia 30 de abril, na UB Goiás, lá em Goiânia, no Porto do Escritor, apresentação do Ademir Luiz. Estaremos lá. Fazer uma oficina literária antes. Aqui em Anápolis, no dia 6 de maio, na sede da ULA, que é a União Literária de Escritores, lá no Maracanãzinho. E lá na UEG, dia 12, 9 horas da manhã, lá no campus do Jundiaí, que é a unidade de Ciências Socioeconômicas e Humanas, né? Aqui então, tem um curso de letras. E, na verdade, são os 2 livros que vão ser lançados. Os 2 livros fazem parte do mesmo projeto. Literatura portátil, mini histórias e Breve Segunda Vida de uma Ideia. Mais o livro de parceria com o José Fábio também. Não. Esse mini histórias é meu e a edição é do Carlos Vieira Leite, ilustrações da Cecília Camimura. Eu digo que você disse que ia tentar lançar junto. Não, entendi. Mas aquele livro a gente vai colocar ele lá porque vai só fazer uma foto dele lá, né? Tá certo. Valeu, Solemar, por estar aí conversando com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço. Sempre seja muito bem-vindo aí no nosso podcast. Vamos tentar marcar um dia com o Ademir e Solemar juntos. O Ademir já veio aqui também. Eu lembrei dele lá que você falou. Vamos tentar fazer aí um dia com os dois, vai ser muito bom, porque o Ademir é figura também. Não é figura. Não é figura. Para a literatura, para a cultura, né? Sim. Não, obrigado demais, Thiago. Adorei. Parabéns pelo podcast. Parabéns pela proposta. Muito bacana. Eu vou seguir e divulgar vocês aí também. Agradeço bastante. A conversa é muito, muito bacana, muito sadia. Tá? Eu agradeço a paciência também para escutar. Eu falo muito. Não, foi ótimo. Mas bom, podcast tem que ter conteúdo. Tem que ter. Valeu, gente. Um abraço. Estamos de volta com a nossa tabacaria. Agora, vocês que ficavam enchendo o saco, falando que cadê o episódio 6? Tá aí o episódio 6. Em breve teremos o episódio 7, o 8 e ninguém mais nos segura. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Prazerzão, Solemar. Falou, obrigado, Danilo. Obrigado, Thiago. Obrigado a vocês. Tchau. Sucesso.